Olá, cervejeiros, cervejeiras, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o uso de antiespumante na produção de cervejas. Tá? Eu sou Rubens Matos, sou diretor técnico aqui na Produze. E aqui vocês veem uma foto do Produze AE, que é a marca de antiespumante da Produze. Bom, primeiramente vamos entender o que é o antiespumante usado para cerveja. Tá? O Produze AE é um espumante à base de dimetilpolisiloxano, basicamente é silicone, né? É emulsionado em água, é um líquido branco, um líquido viscoso, branco. E, bom, tem várias aplicações, vários alimentos levam silicone, também medicamentos também, então bastante tranquilo para a saúde. Uma vez até teve cervejeiros que falaram, eu uso Lufital como antiespumante para cerveja, cervejeiros caseiros, né? Funciona também, só que é muito caro, né? Tem preço de remédio em vez de ser um coadjuvante de tecnologia de alimentos. Bom, a característica dele é que ele é muito hidrofóbico. E aí ele desloca as proteínas e resinas do lúpulo e destrói as bolhas de gás. Basicamente, quando a gente tem na cerveja espuma, como que ela é formada? Seja no mosto, seja lá na fermentação, quando existe a presença de uma bolha de CO2 ou bolha de ar, as proteínas formadoras de espuma e resinas de lúpulo, elas tendem a aderir, porque elas também são hidrofóbicas, não gostam de água, querem sair da cerveja, eles grudam nessa bolha e sobem por diferença de densidade. Quando chega lá em cima na superfície, essas substâncias têm capacidade, né? A resina e as proteínas têm capacidade de formar uma rede de espuma que retém as bolhas e retém um pouco do líquido da cerveja também. Então é assim que se forma a espuma. Quando aqui nessa foto da direita, né, a gente vê um tanque, olhando por cima de um tanque de fermentação, você pode reparar que a espuma que formou durante a fermentação ficou toda aderida no spray ball, na parede do tanque e depois fica a camada no fundo do líquido, na parte de cima do líquido. Quando você tem o antiespumante agindo, ele está só na superfície da cerveja, ele é tão hidrofóbico que ele não quer ficar na cerveja ou no mosto, ele sobe, né, onde ele vai tentar sair de solução, digamos assim, por hidrofobicidade. E aí, quando a bolha chega com aquelas resinas de lúpulo e proteínas aderidas, o antiespumante toma conta daquela bolha, ele é mais hidrofóbico do que essas outras substâncias e ele libera essas substâncias para a cerveja, fica grudado na bolha, digamos assim, mas não tem condição de formar aquela rede de espuma, então não forma espuma. Tá? Aí o que a gente vê é um tanque na figura do meio, um tanque de fermentação, onde foi usado antiespumante e no final da fermentação o tanque está limpo, sem nenhuma espuma aderida. Ok? A gente vai falar um pouco depois como que funciona o uso e essa cerveja, como fica. Tá bom? Bom, o Produze AE você pode usar em diferentes etapas do processo. Aqui embaixo vocês veem um fluxograma da produção de cerveja. Então, uma opção de uso é usar na fervura. Então, você pode ter sobreespumamento na fervura, ou porque você encheu mais a caldeira de fervura, ou porque você está com um mosto muito concentrado, e aí quando você coloca o lúpulo, libera a espuma e acaba perdendo o mosto na panela de fervura, né, ou na tina de fervura. E aí, bom, são perdas, né? Você perde dinheiro porque aquela espuma vai para o ralo, pode queimar alguém, né? Quando os equipamentos são maiores, ele pega um pouco de pressão ali na tampa, pode espirrar mosto e queimar alguém. Então, dá para ferver sem ter espuma, o Produze aí consegue segurar essa espuma. E aí você dosa no momento em que começa a espumar, né? Normalmente 3 gramas por hectolitro, 4, 5 gramas por hectolitro é suficiente. Se precisa dosar mais, não tem problema. 6, 7, 8 gramas não tem problema, mas 3 costuma ser suficiente para mostos normais, né? De 12 plato mais ou menos. E aí você pode dosar um pouco antes do momento que você sabe que já vai espumar. E se estiver espumando e você dosar, ele também vai funcionar. Tá? No caso da dosagem na fermentação, a dosagem tem que ser feita no mosto frio no começo da fermentação para evitar o espumamento desde logo o começo. Então você pode encher mais o seu tanque de fermentação, chegar próximo do spray ball
que não vai ter formação de espuma, então o gás vai poder sair normalmente pelo spray ball. Não dá para passar do spray ball, senão aí vai mosto, né, cerveja pela saída de gás. E dosa direto no tanque ou no mosto frio que vai para lá, tá? Então tem alguns benefícios que a gente vai ver daqui a pouco que você consegue com o uso do antiespumante ali. A dosagem é mais ou menos a mesma. Uma pergunta que sempre surge é: se eu dosei na fervura, eu preciso dosar de novo na fermentação? Sim, tá? Se você quiser o efeito nos dois lugares, precisa dosar nos dois lugares, porque o que você dosa na fervura fica praticamente aderido todo lá, tá? Assim como fica aderido no tanque de fermentação depois também. Então, o que você dosa na fervura, você perde, digamos assim, porque ele não vai ter efeito durante a fermentação. O que você espera com o uso do antiespumante? Bom, o primeiro efeito ali na primeira coluna, a gente vê a coluna de redução de custo, né? Uma das grandes reduções de custo que tem é aquela resina de lúpulo, aquela espuma que fica aderida no topo do tanque, tem muita resina de lúpulo. Se você provar aquela espuma seca que fica lá, você vai ver que ela é bem amarga, porque tem muita resina de lúpulo. Então, entre 5% e 15% a menos de lúpulo você pode dosar na fervura, porque você não vai perder esse amargor durante a fermentação, tá? Efetivamente, teve uma época que os lúpulos estavam muito caros e cervejarias grandes começaram a dosar antiespumante basicamente para economizar nos alfa-ácidos dosados na cerveja. Como o tanque fica mais limpo, em cima não tem espuma aderida, quando você usa antiespumante na fermentação, o SIP daquele tanque fica mais fácil, a limpeza daquele tanque fica mais fácil também, né? E aí você reduz custo também, caso você tenha perda de mosto ou perda de cerveja por espumamento, você vai deixar de ter essa perda. Na coluna do meio a gente vê o que você pode ganhar de qualidade da tua cerveja. Efetivamente aquela espuma que você não perdeu aderida no tanque, aquelas proteínas e resinas de lúpulo vão ficar na cerveja. Então você tem até um pouco de melhora na espuma final da cerveja no produto acabado depois, tá? Você também uma melhor limpeza do tanque, você diminui o risco de contaminação por você ter um tanque mais fácil de limpar, tá? Por não ter espuma aderida. E obviamente você ganha aumento de capacidade, né? Você pode colocar mais mosto na abraçagem, vai aumentar a tua capacidade de produção, sempre lembrando que tem outros efeitos. Se você põe muita matéria-prima, você pode perder rendimento de matéria-prima, etc. Mas pensando em capacidade, sim, você pode encher mais o seu cozinhador de mosto, né, na fervura, tá? Assim como você pode encher mais o teu fermentador também. Então você vai ganhar capacidade porque encheu mais o seu fermentador, ok? E aí umas perguntas aqui embaixo que sempre vêm, né? Eu estou usando um antiespumante, eu prejudico a espuma da cerveja? Na verdade, não. Tá? Ele fica todo retido no processo, ou de fervura, ou de fermentação, no tanque de fermentação. Ele é muito hidrofóbico, o silicone, ele não quer ficar na cerveja. Então, à medida que você vai esvaziando os tanques, como você dosa muito pouco, uma camada muito fininha que fica na parte de cima do tanque, à medida que você vai esvaziando, ele vai se aderindo na parede, adere também no trube. Então, não tem, até na parede da levedura também, não vai para o produto acabado, tá? E aí você fala, poxa, então ele fica aderido no trube, fica aderido na parede de levedura. O que acontece com a levedura se eu for querer reutilizar essa levedura? Não acontece nada, não tem, o antiespumante não atua sobre o processo de fermentação em si, ele atua só lá na parte de cima quando as bolhas chegam, então ele não está atuando no líquido, nas leveduras. Quando você reutiliza as leveduras, vai ter um pouco de antiespumante ali, mas logo ele vai se desprender por hidrofobicidade, vai para cima do tanque também, e aí você não vai ter impacto sobre a fermentação, pode reutilizar essa levedura o número de vezes que você usa usualmente. Em realidade, a levedura fica bem mais limpa até, porque como não tem precipitação de resinas de lúpulo na espuma lá em cima, a levedura que você recolhe fica mais limpa, fica com menos resinas de lúpulo, fica menos amarga, tá? Eu falei aqui do trube também, pode ficar aderido no trube se você dosar na fervura. Não impacta na formação do trube, não impacta a limpeza de trocador de calor no resfriador de mosto, então bastante seguro o uso, bastante já estabelecido essa tecnologia no universo cervejeiro. Bom, dito isso, a gente precisa
garantir que esse é aprovado o uso do antiespumante para cerveja. Então tem algumas legislações, a última que a gente vê aqui embaixo, a legislação onde permite os coadjuvantes de tecnologia para a produção de cerveja, a RDC 64 de 2011, lá está listado o antiespumante, então você pode usar e não precisa de declaração em rótulo, porque ele é coadjuvante de tecnologia, tá? Aqui está a tabela onde ele está lá, né, que é essa tabela azul no meio aqui roxa, onde está lá dimetilpolissiloxano, dimetilsilicone, polidimetilsiloxano, tudo a mesma coisa, ou simeticona se quiser, tá? E não tem muita limitação de uso, tá? O antiespumante, esse texto aqui apareceu para aditivos, né? Também está na listagem de aditivos possíveis de uso, mas ninguém usa como aditivo antiespumante na cerveja, senão não vai ter espuma na cerveja, tá? Mas ele é coadjuvante de tecnologia, pode usar à vontade, não precisa de declaração em rótulo. Atentem para isso, porque tem outros antiespumantes usados na indústria de alimentos que às vezes podem estar sendo vendidos para vocês para uso em cervejaria, mas não pode. O que tiver de antiespumante, aqui está como detergente porque ele altera a tensão superficial, né? O único permitido para uso em cerveja no Brasil é esse à base de silicone. Se você usa outra coisa, você pode ser autuado, tá? Obrigado, então, os contatos da Produze aí. Se vocês tiverem mais dúvidas da técnica, acessem o site da Produze. Quase tudo isso que eu falei está lá no site. Bastante informação, bastante detalhe de dosagem, etc. E a gente está à disposição para ajudar vocês também.